O El Gigante é uma das criaturas mais icônicas de Resident Evil 4, um monstro colossal criado pelos experimentos com as plagas, usado como arma pelos Los Iluminados e capaz de esmagar qualquer pessoa com as próprias mãos, ou com os pés. Mas o que muita gente não sabe é que por trás daquele gigante brutal existe uma história ainda mais perturbadora envolvendo possivelmente até bebês. Fala pessoal, eu sou a Josi e no vídeo de hoje a gente vai mergulhar na história completa do El Gigante. Vamos falar sobre a origem dessa criatura e também algumas teorias envolvendo nos monstros mais icônicos de Resident Evil 4. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, me segue nas redes sociais e aproveita também para conferir os outros conteúdos de Resident Evil que já tem aqui no canal. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o El Gigante. O El Gigante é uma das armas biológicas mais brutais já vistas em Resident Evil. Essas criaturas nasceram da combinação de manipulação genética com infecção do parasita das plagas em seres que um dia foram seres humanos. O resultado disso foi um monstro gigantesco, extremamente agressivo e com uma força praticamente descomunal. A resistência dessas criaturas também é absurda. Tiros comuns parecem quase inúteis contra elas, e enfrentar o El Gigante pela primeira vez passa a sensação de impotência. Afinal, estamos falando de uma criatura capaz de arrancar árvores do chão, destruir construções inteiras e esmagar uma pessoa com facilidade. Mas apesar de todo esse poder, o El Gigante possui um ponto fraco muito específico. Depois de sofrer uma certa quantidade de dano, a plaga dentro do seu corpo começa a emergir e ela fica concentrada nas costas da criatura, mais especificamente na região da coluna vertebral. É justamente ali que o parasita fica exposto, revelando a verdadeira fraqueza do monstro. No Resident Evil 4 original, existem 4 El Gigantes diferentes espalhados ao longo da campanha. O primeiro encontro com uma dessas criaturas acontece ainda na região da vila, um dos momentos mais marcantes do jogo. Quando o Leon passa pela área pela primeira vez, existe um detalhe muito difícil de ser ignorado, uma enorme porta. E ao se aproximar dela, é possível ouvir sons estranhos vindo do outro lado, grunhidos pesados, como se alguma criatura gigantesca estivesse presa ali dentro. O jogo planta essa tensão antes mesmo do monstro aparecer. Só mais tarde, quando o Leon retorna ao local durante a noite, é que descobrimos o que realmente estava escondido atrás daquela porta. Os ganados então liberam a criatura na tentativa de matar Leon, mas existe um detalhe interessante nessa cena. O El Gigante é tão agressivo e descontrolado que ele mata até mesmo os próprios ganados que estavam tentando soltá-lo. E o mais curioso é que aparentemente ele nem precisava da ajuda deles para escapar. Na própria cutscene, vemos a criatura destruindo a enorme porta que o mantinha preso, como se aquilo não fosse absolutamente nada. Isso levando até uma dúvida interessante. Será que o El Gigante já poderia ter escapado quando quisesse? De qualquer forma, é ali que começa uma das batalhas mais icônicas de Resident Evil 4. Leon, sozinho, frente a frente com uma criatura colossal, mas graças às habilidades do nosso agente, ele consegue derrotar o monstro e é o fim do primeiro El Gigante. O segundo El Gigante aparece pouco tempo depois da famosa cabana, naquele momento em que Leon precisa escolher entre 2 caminhos diferentes. Caso o jogador siga pela rota da direita, acaba chegando em uma área aparentemente tranquila. Mas basta dar alguns passos e do nada o El Gigante despenca do céu bem na frente do Leon. Claro, isso funciona muito mais como elemento surpresa do que algo lógico dentro da história, porque olhando racionalmente não fazia sentido um bicho daquele tamanho simplesmente cair do nada, então dá pra considerar sim que ele provavelmente já estava ali naquela área. E novamente a luta segue o mesmo padrão do primeiro encontro. Leon precisa causar dano suficiente até que a plaga nas costas da criatura fique exposta, criando a oportunidade perfeita para atacar seu verdadeiro ponto fraco. Mas existe uma diferença importante nesse combate. Esse El Gigante é opcional. O jogador não é obrigado a derrotar a criatura. O Leon pode pegar a chave do portão escondido em uma das pequenas cabanas da área e se conseguir pegar a chave a tempo e escapar junto com a Ashley, que não é tarefa fácil, é possível fugir dali sem matar o El Gigante. Agora temos os 2 últimos El Gigantes juntos. Eles são encontrados já próximo da região das minas em uma área cheia de grades metálicas no chão com lava sob os pés. O clima daquele lugar já passa uma sensação estranha, como se alguma coisa muito errada estivesse prestes a acontecer. E de fato está. Assim que Leon avança alguns passos, uma enorme porta se abre revelando 2 El Gigantes ao mesmo tempo. A forma de derrotá-los continua sendo a mesma dos outros encontros. O problema é que esses 2 El Gigantes são muito mais resistentes do que os anteriores, exigindo muito mais dano para serem derrotados. Mas existe um detalhe importante nesse cenário. No centro da arena existe uma espécie de comporta que pode ser ativada através de uma alavanca. Ao puxá-la no momento certo, o chão se abre e um dos El Gigantes pode cair diretamente na lava abaixo da plataforma. Só que o jogo não facilita tanto assim. Você só consegue eliminar um deles dessa maneira, o outro inevitavelmente precisa ser enfrentado na força bruta, e esses são todos os El Gigantes encontrados no jogo.
Dentro do game existem apenas 3 citações diretas sobre o El Gigante, e isso deixa a criatura ainda mais misteriosa. A primeira delas aparece logo depois da batalha contra o Dellag em uma carta anônima encontrada pelo Leon. Nelg avisa que existe um item que pode ajudar no resgate da Ashley na igreja, mas também faz um alerta bem específico. A carta diz que a rota da igreja não será um passeio no parque, porque os Los Luminados implantaram ali algo chamado de El Gigante. A segunda menção aparece em uma anotação deixada pelo próprio Bitores Mendes, onde ele fala sobre as 2 rotas disponíveis e deixa claro que a rota da direita está protegida por um El Gigante. Mas talvez a informação mais importante esteja em uma nota deixada por Luiz Serra sobre os Regenerators. Nessa nota, Luiz afirma que as criaturas medonhas como os El Gigantes e os Nofistadores eram apenas subproduto de experimentos diabólicos e desumanos conduzidos em espécimes que um dia foram humanas. E é justamente essa frase que deu origem a uma teoria interessante envolvendo essas criaturas. Muitos acreditam que os El Gigantes foram cobaias que deram errado durante as primeiras tentativas dos Los Iluminados de criar organismos superiores. A ideia seria desenvolver soldados extremamente resistentes, praticamente invencíveis e totalmente controláveis através das plagas. Só que os resultados não saíram exatamente como esperado. As criaturas acabaram se tornando brutais, gigantescas e difíceis de controlar, funcionando mais como monstros irracionais do que como soldados perfeitos. E é aí que entra a teoria. Os El Gigantes teriam sido as primeiras etapas de um processo que mais tarde levaria à criação dos Regenerators. Mas como podemos perceber, tanto os El Gigantes como os Regenerators foram experimentos fracassados. Isso é basicamente tudo o que temos de informação sobre os El Gigantes no jogo original, mas no remake as coisas ficam ainda mais perturbadoras. A Capcom adicionou pequenos detalhes espalhados pelo cenário que parecem revelar muito mais sobre a origem dessas criaturas. Em uma determinada sala, por exemplo, podemos encontrar vários crânios espalhados em uma espécie de altar. A maioria deles possui tamanhos normais, mas existe um específico que é gigantesco, muito maior do que qualquer crânio humano comum. E isso levanta uma possibilidade. Será que aquele crânio pertenceu ao primeiro El Gigante? Porque existe a possibilidade de que aquele hospedeiro tenha morrido antes mesmo da transformação se completar, incapaz de suportar a infecção do Las Plagas. E fica ainda mais estranho quando encontramos nesse mesmo lugar um documento chamado Iluminados 4.9, que aparentemente faz referência direta aos gigantes. O documento diz: durma bem e floresça, doce criança. Enquanto seu corpo cresce, sua mãe costura vestes novas para ti. Com 700 quilos de trigo e meio boi por dia, você já está maior que seu cercadinho. Floresça, doce criança, e honre seus irmãos e irmãs que não crescerão mais. Esse documento deixa implícito que houveram várias outras tentativas fracassadas antes dos El Gigantes que vemos no jogo. A frase honre seus irmãos e irmãs que não crescerão mais dá a entender que outros hospedeiros morreram durante o processo e nunca conseguiram atingir aquele estágio monstruoso. E quando a gente começa a observar os crânios daquela sala com mais atenção, tudo fica ainda pior, porque alguns realmente possuem tamanhos levemente acima do normal, como se fossem indivíduos que começaram a sofrer mutações, mas não sobreviveram tempo suficiente para completar a transformação. Só que no meio desses crânios existe alguma coisa ainda mais estranha. Alguns deles possuem um formato alongado, lembrando muito aqueles mantos onde bebês recém-nascidos são enrolados, e isso levando a teoria extremamente sombria. Será que aqueles seriam bebês dos próprios habitantes do vilarejo que foram usados em experimentos com as plagas, bebês que simplesmente não conseguiram sobreviver ao parasita? Porque se for esse o caso, talvez os El Gigantes tenham começado a ser criados desde o nascimento, como se os Los Iluminados estivessem tentando desenvolver hospedeiros perfeitos desde a infância. E o mais perturbador é justamente o fato desses supostos bebês estarem no mesmo local que o enorme crânio ligado ao El Gigante, como se todos eles realmente fizessem parte do mesmo experimento. Mais pra frente no jogo, perto do local onde acontece a primeira batalha contra o El Gigante, existe um detalhe muito curioso. É possível encontrar um martelo gigantesco, e o mais legal é que o próprio Leon comenta aquilo, brincando que ninguém seria capaz de usar uma arma daquele tamanho. Só que ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a encontrar ali pra frente. Porque aquele martelo, obviamente, não foi construído para um humano comum. Tudo indica que ele foi feito especificamente para um El Gigante usar. E depois da batalha contra a criatura, encontramos um dos documentos mais importantes sobre a origem dela. O arquivo relata o crescimento do El Gigante ao longo do tempo, que diz: 6 meses. Seus dentes mal nasceram e ele já enfia na boca tudo que está a seu alcance. Ele ainda não anda, mas já engoliu um cão inteiro. 9 meses. Ele já está maior do que eu e continua crescendo. A prefeitura não consegue mais contê-lo. 10 meses. Ele continua crescendo mesmo depois de ir para a pedreira. Ele consegue devorar uma vaca inteira em apenas 3 dias. 13 meses. Ele consegue manejar nossa maior enxada como se fosse um graveto. Um dos homens do vilarejo quase foi devorado hoje, ele não está comendo bastante. 17 meses, agora restam poucas vacas.
Nesse ritmo, todo o vilarejo passará fome. Pedimos ajuda ao castelo e eles colocaram a fera para dormir com o encanto. Tomara que fique dormindo por um bom tempo. E esse documento muda completamente a forma como enxergamos o El Gigante, porque graças a ele descobrimos que os ganados aparentemente utilizavam a criatura como mão de obra pesada. O gigante trabalhava na pedreira, carregava ferramentas enormes e fazia sozinho um trabalho que normalmente exigiria várias pessoas. Ou seja, talvez o El Gigante não tenha sido criado inicialmente como uma arma biológica de combate. Talvez a ideia original fosse criar uma criatura capaz de auxiliar nos trabalhos braçais do vilarejo. Só que claramente tudo saiu do controle, porque conforme o gigante crescia, ele também precisava de quantidades absurdas de comida. O documento deixa claro que ele estava literalmente consumindo todos os recursos do vilarejo, e o problema não era só esse, porque além disso, o vilarejo estava passando por fome, já que eles não tinham mais tempo para cuidar dos animais e das plantações. E além disso, a criatura parecia cada vez mais difícil de controlar, tanto que no fim eles precisaram pedir ajuda ao castelo, e os cultistas colocaram ao gigante para dormir através de um encanto. Inclusive, isso é algo que vemos diretamente no jogo. Antes da luta começar, é possível observar um cultista realizando justamente o ritual que desperta a criatura, mas agora vem talvez a parte mais perturbadora de todas, porque existem várias pistas no jogo indicando que os El Gigantes começaram literalmente como bebês. O próprio documento do crescimento da criatura praticamente confirma isso. Logo na primeira linha é dito que com 6 meses seus dentes mal nasceram, e isso deixa muito claro que estamos falando de um bebê. Então, quando juntamos isso com aqueles possíveis bebês encontrados próximos do enorme crânio do El Gigante, tudo começa a fazer ainda mais sentido. Sem contar aquele outro documento dos Los Iluminados que encontramos anteriormente, onde está escrito: durma bem, floresça, doce criança. Mais uma vez, existe uma referência direta a uma criança, então talvez os El Gigantes não tenham sido humanos adultos transformados pelo Las Plagas, talvez eles tenham sido infectados ainda bebês, criados, alimentados e observados até se tornarem aquelas criaturas monstruosas que encontramos durante o jogo. Enquanto no jogo original nós enfrentamos 4 El Gigantes diferentes, no remake esse número mudou um pouco. Agora enfrentamos 3 deles durante a campanha principal de Leon e um quarto aparece na DLC Separate Ways, protagonizado por Ada Wong. O primeiro continua sendo aquele clássico encontro na vila com a ajuda do doguinho mais querido dos games, se você tiver ajudado ele antes, e eu vou confiar que você fez isso. Já o segundo encontro mudou bastante em relação ao original. No remake, um dos El Gigantes aparece no castelo do Salazar, mas dessa vez a batalha não acontece corpo a corpo. A criatura surge à distância, arremessando enormes pedras contra o Leon enquanto ele tenta sobreviver no topo das muralhas. E é justamente aí que o jogador precisa usar um canhão para conseguir derrotá-lo, ou pelo menos aparentemente derrotá-lo. Porque o mais interessante é que tudo indica que esse mesmo El Gigante seja justamente um dos 2 encontrados mais tarde na região das minas. Inclusive, aquele outro El Gigante encontrado próximo das minas estava ali justamente para proteger aquela área específica, já que é um local importante e sagrado para os Los Iluminados. E além desses 3 encontros na campanha principal, ainda temos mais um El Gigante aparecendo na DLC Separate Ways. Durante a campanha de Ada, ela também precisa enfrentar uma dessas criaturas, mostrando que os Los Iluminados possuíam mais El Gigantes espalhados pela região do que imaginávamos inicialmente. O mais interessante é perceber como o El Gigante acabou se tornando a base para toda uma linhagem de Bull gigantes dentro da franquia. E o primeiro sucessor direto dele foi justamente o endeço de Resident Evil 5. Diferente do El Gigante que foi criado pelos Los Iluminados na Espanha usando Las Plagas, o endeço foi desenvolvido anos depois pela Trice, que basicamente pegou tudo que aprendeu observando os El Gigantes e tentou criar uma versão ainda mais eficiente e muito mais mortal. O nome endeço vem de uma criatura da mitologia centro-africana, uma espécie de ogro gigante, o que combina perfeitamente com aquela monstruosidade absurda que aparece no jogo. E diferente do El Gigante, que possui apenas uma plaga principal no corpo, o endeço recebeu 5 plagas dominantes diferentes implantadas em seu organismo. A ideia era deixar a criatura muito mais resistente em combate, porque no caso do El Gigante, bastava expor e destruir a plaga principal localizada nas costas para derrotá-lo. Já o endeço precisava ter várias plagas destruídas separadamente, tornando ele muito mais difícil de matar. E o resultado foi uma criatura simplesmente colossal. Assim como o El Gigante, o endeço possui cerca de 4 vezes o tamanho de um humano comum com uma força absurda. Ele consegue arremessar veículos, destruir estruturas com facilidade e esmagar pessoas como se não fosse nada. Em 2009, Ricardo Irving libera o endeço em Kijuju para eliminar o Esquadrão Delta da BSAA, e a criatura realmente cumpre sua função. Ela massacra praticamente toda a equipe enviada para o local, mas eventualmente Chris Redfield e Sheva Alomar conseguem enfrentá-lo e derrotar a Bull depois de uma batalha extremamente intensa. Só que a história não para aí, porque o El Gigante e o próprio endeço acabariam servindo como inspiração para outra criatura ainda mais monstruosa, o Ogromon de Resident Evil 6. O Ogromon foi criado por Carlo Adams e pela New Umbrella, utilizando os Sevirus durante a Guerra Civil na República da Edonia. Aqui dá pra perceber claramente a evolução da ideia iniciada lá atrás com o El Gigante. O Ogromon é maior, mais forte, mais destrutivo
destrutivo do que seus antecessores. A criatura é usada literalmente como arma de guerra viva contra os soldados da BSAA. Em campo de batalha, ele consegue destruir veículos militares, derrubar estruturas inteiras e causar caos absoluto. Mas apesar de toda essa força, existia um grande problema. A inteligência do Ogromem era extremamente limitada. Ele era praticamente uma bomba relógio ambulante. Ele tinha dificuldades até mesmo para obedecer comandos simples e frequentemente atacava qualquer coisa ao seu redor, incluindo seus próprios aliados. E além disso, ele possuía um ponto fraco extremamente evidente, um enorme plug conectado na parte superior da sua coluna vertebral. Era justamente aquilo que mantinha a criatura funcionando, ou seja, apesar de ser gigantesco e absurdamente poderoso, derrotá-lo era muito mais simples do que parecia. Durante os eventos de Resident Evil 6, vários Ogromens aparecem no conflito da Edonia, enfrentando Chris Redfield, Pierce Nivens, Jake Miller e Sherry Birkin. E olhando toda essa evolução, é curioso perceber como aquela criatura grotesca e aparentemente descontrolada de Resident Evil 4 acabou se tornando a fundação para várias outras Balls gigantes da franquia. E esse foi o El Gigante, uma das criaturas mais icônicas, bizarras e ao mesmo tempo mais misteriosas de toda a franquia Resident Evil. Desde os experimentos dos Los Luminados até a criação de monstros ainda maiores como o Indece e o Ogromem, dá pra ver como essa Ball acabou influenciando muita coisa dentro da saga. E agora quero saber de vocês, qual dessas versões você acha muito mais assustador? O El Gigante clássico de Resident Evil 4, o Indece de Resident Evil 5 ou o Ogromem de Resident Evil 6? E vocês acreditam nessa teoria de que os El Gigantes foram criados a partir de bebês infectados com as plagas? Comentem aqui embaixo porque eu quero muito ler a teoria de vocês. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair conteúdo novo. Também me segue nas redes sociais e confere os outros vídeos aqui do canal porque tem muita coisa de Resident Evil, lore, teorias, criaturas, histórias e curiosidades esperando por você. Muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então até a próxima!